Olá, meus queridos, bom dia, tudo bem? Tudo na paz? Graças ao nosso eterno Criador. Meus queridos, vamos falar de um assunto aqui, é muito importante. De um lado, eu tenho uma tristeza muito grande por ter que falar isso aqui, ter que mostrar, porque parece que o tempo vai passando e a gente vai percebendo que a grande maioria das pessoas que frequentam um templo religioso, uma denominação, como uma igreja, né, que eles falam, é triste dizer, mas não sei se vocês que estão do outro lado, que são chamados de desigrejados, como eu sou, não sei se vocês já perceberam que a Bíblia, os escritos bíblicos, parece que está perdendo valor. Porque mesmo você falando da palavra, mostrando o que está escrito, muita gente não está mais se importando, porque eles levam para o outro lado e falam que é preciso fazer uma exegese do texto, é preciso fazer uma interpretação correta. Eles negam a Bíblia usando esses artifícios. Ou seja, não é bem mais simples a pessoa ler o que está escrito e pegar ao pé da letra realmente o significado da palavra? Por exemplo, o que eu vou trazer aqui. Jesus, o Messias, ele era desigrejado. Aí tem gente que fala assim, como é que pode o nosso amigo falar que Jesus era desigrejado? Não, por quê que Jesus era desigrejado? Porque Jesus não frequentava um templo como fosse um pastor, como fosse um líder, e levava as pessoas lá para dentro. Negativo. As congregações que eles participavam eram nos campos, era nas fazendas, era na beira da praia. Jesus levava as pessoas para onde tinha espaço o suficiente para as pessoas ouvir a palavra. Os alunos, os ialdins de Jesus, era assim. Então, por quê? Porque Jesus, ele veio justamente para combater o sistema religioso. E o sistema religioso tinha como símbolo máximo o templo em Jerusalém. Tanto que, enquanto o templo estivesse de pé, a lei estava valendo. Lucas 16:16, Jesus disse que a lei e os profetas durariam até João, e era o Batista. Mas nós sabemos que João Batista morreu muito antes do ano 70, mas já era premeditado por Jesus que o templo de pé era sinônimo de lei de Moisés está valendo. Preste atenção nisso aqui. Jesus era desigrejado, sim. Os apóstolos, os discípulos, eram desigrejados. Jesus, ele profetizou a queda da casa de Deus, isso mesmo. O próprio Jesus, ele profetizou sobre a queda da casa de Deus, né? É isso mesmo que você ouviu. Agora preste atenção. O mesmo Jesus que disse que essa casa será chamada casa de oração, se referindo ao templo, é o mesmo Jesus que profetizou a queda daquela casa, a queda do templo. Então Jesus profetizou isso porque dentro daquele templo havia muitas corrupções. Então os discípulos, eles estavam comentando como que o templo era adornado com lindas pedras e dádivas, não é?
dedicadas a Deus. Mas observe o que Jesus disse no verso 6 de Lucas 21. Ele disse que vocês estão vendo, se referindo ao templo, vocês estão vendo tudo isso? Disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficarão pedras sobre pedras que não sejam derribados. O mais interessante, queridos, o mais interessante é que os registros históricos confirmam esse fato, que o templo ele caiu no ano 70 DC. Então, o templo de Jerusalém, aquela suposta casa de Deus, ela foi destruída no ano 70, cumprindo-se assim, não é, a profecia do próprio Jesus Cristo, que Mateus, em Lucas, não é, ele falou sobre isso. Até em capítulo 13 de Marcos também. Então, Jesus também ele criticou a doutrinação religiosa da época em que os judeus estavam percorrendo várias terras para trazer novas pessoas para a sua religião. Mas, ao invés de transformar essas pessoas numa nova criatura, o que estava acontecendo? O que estava acontecendo? Eles, os judeus, estavam fazendo com que essas pessoas se tornassem piores do que eram antes. E eles percorriam. Eles andavam, né? Eles estavam sempre em busca de novas pessoas. A Bíblia diz que eles percorriam terras e mares para trazer novas pessoas para as suas religiões, ou para a sua religião, que era o judaísmo. Então, quando essas pessoas se ingressavam no judaísmo, na religião dos hipócritas, dos fariseus, dos templados, dos igrejados, ao invés de transformar essas pessoas em novas criaturas, eles faziam com que essas pessoas se tornassem piores do que eram antes. Mateus 23:15, ele diz: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, porque vocês percorrem terra e mar para fazer um convertido. E quando conseguem, vocês os tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. Queridos, aqui para nós, não é justamente o retrato da religião hoje em dia? Os pastores, os líderes, os pregadores, eles pregam. Aí quando uma pessoa se converte, eles levam aquelas pessoas para dentro dos templos religiosos e ali a pessoa é mais oprimida, talvez, do que era antes. Mas agora, essa opressão, ela se tornou uma opressão que a pessoa começa a sofrer no emocional, psicológico, porque ali a pessoa fica presa, cumprindo uma pena espiritual, em que você é obrigado a voltar aos rudimentos da lei, praticar as ordenanças da lei, tudo para beneficiar uma família que é dono daquele alçapão em que a pessoa se converteu. Aquela pessoa não se converteu a Jesus, se converteu a uma família
que mantém aquele templo, aquela denominação, aquela convenção, então essa pessoa, ele vai se tornar um escravo do ego humano. É assim que está o retrato da religião hoje. E também, nos seus dias, Jesus, ele criticou os líderes religiosos que amavam mais o dinheiro, não é, do que as leis de Deus. Em Lucas, capítulo 16, o versículo 13, Jesus diz que nenhum servo, se referindo a eles, aqueles bandidos da fé, nenhum servo poderia servir a dois patrões. Então os pastores, versículo 14, do capítulo 16 de Lucas, pastores não, os fariseus, que é a mesma coisa, que é a mesma porcaria, que amavam muito o seu dinheiro, eles próprios zombavam de Jesus quando Jesus falava isso. Sabe o que acontece hoje em dia? Quando você abre a Bíblia e mostra o capítulo 9 de Hebreus, que aquele templo, ele precisava cair para que o segundo templo ressurgisse, que era espiritual. Quando você mostra o capítulo 7, versículo 48 e 49 de Atos dos Apóstolos, que Deus não mais habitava sim, porque a Arca da Aliança estava lá. Então ele habitava em forma, né, não corpórea, mas em forma espiritual. Porque a Arca da Aliança estava lá, e a Arca da Aliança, ela tipicava a presença de Deus. É para isso que ela apontava, mas hoje não. Quando o templo em Jerusalém caiu, no ano 70 DC, e Deus passou a morar a sua essência dentro de nós, o segundo templo é isso. Mas quando você abre a Bíblia, em Atos 7, 48 e 49, em Atos 17, 24 e 25, aí você mostra João 4, 23, 24, e prova na Bíblia que Deus não mais habita no templo físico. Sabe o que eles fazem? Eles dizem, para combater os chamados desigrejados e destemplados que somos nós, sabe o que eles falam? Mas a interpretação não é essa, não. Não é isso que o apóstolo quis dizer. Não é isso que Estevão quis dizer. Por que eles falam isso? Porque eles têm que defender os seus altos salários. Eles têm que defender o salário dos seus filhos. Tem um famoso aí no Brasil, que muita gente chama ele de mala cheia, ele cedeu, não é, um templo para o filho dele tomar conta, ser dono daquilo ali. Então é uma empresa mesmo. E o filho dele passou a administrar, ganhou um presente do pai. Aí essas pessoas, meus filhos, meus irmãos, meus amigos, que frequentam esse templo, ou esses templos, vamos incluir a todos, todas essas pessoas, não sei se é a cegueira, não sei se é a sede, a fome de dinheiro ou de fama, todas essas pessoas trabalham em função da família que está em cima. É a pirâmide. É a pirâmide. Não é? Os que estão embaixo, a ralé, eles trabalham para sustentar os que estão de cima. É assim que funciona, infelizmente. Então, Jesus, quando criticou essas pessoas, os fariseus,
os saduceus, os hipócritas. Foi por causa disso. Eles faziam de tudo para conseguir mais pessoas para se converter à sua religião. E quando essas pessoas se convertiam, eles se tornavam piores do que antes. Aí você fala isso para alguém, ele fala: não, mas eu não sou pior. Ele não assume, mas é sim. Porque antes a pessoa tinha liberdade. Antes a pessoa cuidava da família. Antes a pessoa não vivia presa a um sistema. Aí depois que se converte, hoje em dia, você tem que sustentar o pastor e a sua família. Você tem que sustentar o luxo desses homens, que não é pouco. Se fala em milhões de milhões. E sabe de uma coisa? A história se repete. Então Jesus, o Messias, ele era desigrejado porque ele combatia aquele sistema religioso da época. Se hoje Jesus viesse em nosso meio, se tem um lugar que ele não iria de jeito nenhum, porque ele não ia contradizer a sua palavra, era frequentar um templo religioso. Sabe o que Jesus faria se ele viesse hoje no nosso meio? Ele faria de tudo para tirar essas pessoas lá de dentro. Ele chegava na porta, talvez, do templo, chamava as pessoas. Se alguém ouvisse a voz dele e entendesse, as pessoas sairiam. Os que ficariam lá dentro é justamente as pessoas que não conseguiam, né? Vamos dizer assim, fazer uma conexão entre a voz de Jesus e a voz do líder dele. É assim que acontece. Quando você estuda João 10, você vai aprender isso que eu estou falando. E é verdade, tá bom? Jesus, o Messias desigrejado. Graça eterna, fique em paz. Aqui é Evangelho Eterno. Aqui não tem, não é? Disse-me disse, aqui não tem para onde correr. Nós trilhamos a palavra do que a Bíblia diz. Só o Evangelho Eterno é que fala isso. Um abraço ao nosso irmão Cláudio Mendes, do canal Limpos pelo Evangelho Eterno. Até lá, fique em paz. Amém.